O senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores Adriano Maitã, Ayrton Vaz, presente. Arlindo Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Gráucia Maria da Cunha Gomes, Juraci da Cruz, Márcia Toalhares Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Wellington Lousado Pereira. 9 presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental legal, em nome de Deus declaro reiniciada a presente sessão ordinária e levo a conhecimento do plenário, conforme deliberado na parte do expediente, o processo TC 1523.026.12, referente às contas do exercício de 2012, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pela maioria, pelos vereadores Ayrton Vaz e Arlindo Pita Júnior. Ficamos como voto declarado e vencido a vereadora Gláucia. Eu coloco em primeira e única discussão as referidas contas. A palavra está livre. Vereadora Márcia. Eu vou usar daqui mesmo, porque não quero mais me tornar cansativo. Só quero lembrar os nobres vereadores, e a nobre vereadora, se bem que ela já se posicionou, que aquela pergunta que eu fiz ao vereador Renan serão respondidas, né? Se o Tribunal de Contas tivesse tomado conhecimento do rombo que houve no RH, o parecer seria favorável? Os senhores é que vão decidir. Eu tenho certeza que daqui 6 meses eu estarei aqui com um apartado. Ao contrário do que alguns pensam, essa casa, esses vereadores, sim, têm responsabilidade no seu voto. Porque todos aqui tomaram conhecimento de que esse desvio de dinheiro público ocorreu nos anos de 2007 e 2012. Eu tenho a cópia da sindicância, estou falando com propriedade, com conhecimento. Fiz hoje, inclusive, um requerimento que foi na mão do senhor presidente para ser protocolado lá no Tribunal de Contas, que ele acabou por não protocolar, porque teve contato com o diretor do cartório. Nesse meu requerimento, que a princípio ia ser assinado pelo vereador Juraci, né, seu vereador? Pela vereadora Gláucia, pelo presidente e por mim, o que já somam 4 votos, e 4 votos significa que não é unanimidade. Isso já conta favorável à abertura ou dos apartados da sindicância, ou reexame da matéria. E ali eu peço, nesse requerimento, que o senhor conselheiro tome conhecimento do ocorrido no ano de 2007 e 2012, e que essa vereadora não concorda que as contas sejam votadas antes que os conselheiros tomem conhecimento do ocorrido. Porque a minha grande indagação é que, se o Tribunal de Contas tomasse conhecimento antes de emitir o parecer favorável do que ocorreu aqui na administração Vadim, daria um parecer favorável? Os senhores e suas consciências políticas é que vão responder com o seu voto. E se tivesse tomado, seria um parecer favorável? Aguardemos. Eu gostaria muito que os nobres pares, pelo menos, esperassem para a decisão final do Tribunal de Contas. O requerimento dessa casa está lá na mesa do conselheiro, vai ser apreciado hoje, ou amanhã, ou o ano que vem, porque essa vereadora está fiscalizando, vou fiscalizar. Inclusive, nesse requerimento que o presidente levou hoje para Araçatuba e não protocolou, eu estou pedindo uma auditoria com relação aos anos de 2007
2008, 2009, 2010. Que pena que eu não trouxe 2011 e 2012. Porque me causa estranheza que durante todos esses anos que houveram prestação de contas e que ninguém detectou o que foi detectado no governo Clóvis. Me causa muita estranheza. Se fosse 1 ano, 6 meses, 7 anos, senhores. 7 anos. Então, inclusive, senhor presidente, eu não sei se poderia pedir nesse momento os requerimentos do vereador Bruno, acabei esquecendo. Eu preciso das cópias de, desculpe a expressão, cabo a rabo desse processo. Eu preciso. Mas em outra oportunidade, para outros não alegarem que eu estou fora do requerimento, do regimento, coisa e tal, e eu vou fazer por escrito, que não precisa passar ao plenário, é um direito meu, porque as cópias que o senhor mandou foi desse tamanhozinho. Eu li algumas coisas, reli e não entendi, porque não estava completo. E eu estou acostumada a ler volumes. Se leio 10, leio 15. Do último júri que eu fiz, eu li não sei quantos volumes aí. E vou anotando as partes que me interessam. E hoje aqui eu não tenho condição de falar, porque eu estava olhando alguma coisa e já vi aqui os pareceres que são com ressalvas. As razões já foram colocadas ali. Para mim não ser mais cansativo ainda, considerando que o seu Wellington tem que ir para a faculdade, a vereadora Glaucia também, não vou me alongar muito, mas eu gostaria muito que os senhores vereadores Bruno, Juraci, Wellington, o senhor, seu Juninho, Ana Glaucia, doutor e presidente, respondam dentro de si mesmos e levem consigo essa indagação. E se o Tribunal de Contas tivesse tomado conhecimento do desvio de dinheiro público na administração Oswaldo Costa, seria favorável? Respondam daqui 6 meses, 1 ano. Tenho dito, senhor presidente. Portanto, quem acha que tem que haver transparência na espera que o relator reexamine, reaprecie, com um apartado ou não, ou que dê uma resposta para essa casa, vote contra. Agora, quem achar que é comum sair tanto dinheiro assim, disseram ser 60 mil, 60 mil, 7 anos, não sei. Esse valor, para mim, eu acho que está pouco distante do esperado e da realidade. Por isso, estou pedindo uma auditoria. Então, aqueles que querem uma transparência, como disse o vereador Bruno, vereador, parabenizo o senhor por isso. O senhor foi claro, para mim tanto faz que espere ou que não espere. É importante, inclusive, não foi isso que o senhor disse, é isso que eu estou colocando. Que não tenhamos pressa. Para que pressa? Eu vejo alguns com tanta pressa. Vota hoje, tem que votar hoje, tem que votar hoje. Não entendo. Não entendo. Então, que cada um haja com a sua consciência, porque o dinheiro não é meu, não é do Bruno, não é do presidente, não é do relator, é o dinheiro do povo. Esse dinheiro é do povo. 60 ou 1,5 milhão é do povo, como alguns dizem na rua. Ô, doutora, mas é 60 mesmo? E eu não sei o que responder, porque, logicamente, desde 2007 até agora seria só 60 mil? Não sei. E quem era o responsável pela folha de pagamento? É outra indagação que vai ficar dentro de cada um de nós. Dentro de mim não, porque eu já sei quem era o responsável, já sei, mas é minha obrigação passar para os senhores o que eu penso e o que eu acho. E é um direito também do povo de Guaiçara em ter uma defensora do dinheiro público e da aplicação do dinheiro público nessa casa. Que cada um vote com a sua consciência política. Tenho dito, senhor presidente. Tem que ficar claro, doutora, que aqui nessa casa também já foram aprovadas contas que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas também.
Então já teve várias contas de ex-prefeito que já foram aprovadas com reprovação do tribunal. Não é porque se o tribunal mandar a conta do Vadinho rejeitada, que vai ser rejeitada. É que, então, outras contas, eu não vejo por quê. Que venha a lei do tribunal, que as contas sejam rejeitadas do tribunal, a gente torna a votar novamente. A gente coloca em votação novamente. E não houve um desvio tão grande de dinheiro. Mas foi rejeitada pelo Tribunal de Contas. Não houve desvio. Mas foi rejeitada pelo Tribunal de Contas e foram aprovadas por essa casa. Essa casa aprovou contas rejeitadas já. Que fica bem claro isso. Pode puxar nos anais da casa aí que quando eu achava que não estava correto, eu votava contra. Está aqui o presidente que teve comigo alguns mandatos e ele sabe disso. Quando eu me convenci... Eu não falei que a senhora votou a favor, não falei que a senhora votou contra. Falei que contas foram aprovadas mesmo sendo rejeitadas pelo tribunal. A sua colocação, isso eu falei. Não me inclua nesse meio. Não, nenhum momento eu falei isso para a senhora. Nenhum momento eu falei. Da maneira que o senhor colocou... não falei. Não falei que a senhora votou a favor nem contra. Eu não votei. Então, eu sempre tentei. Mas foram aprovadas contas que foram rejeitadas dentro dessa casa já. Pode ter certeza que eu não aprovei. A palavra continua livre. Só uma colocação, vereador, como muito bem colocou, inclusive contas aprovadas de uma administração da qual a nobre vereadora participou. Preciso fazer um levantamento em relação ao processo por não execução de tributos municipais para apurar e trazer o prejuízo causado ao erário público também em um determinado momento na história do município de Guaiçara. Eu vou levantar todos esses dados. A palavra continua livre. Ninguém mais se manifestando? Nós vamos ao vereador Bruno. Senhor presidente, só um comentário, observando a discussão que, ao meu ver, até sadia, tem que ser discutido tudo aqui mesmo. Acho que quanto maior o número de vereadores se pronunciarem não só a respeito desse assunto, mas aos demais, a gente consegue transmitir também para o nosso eleitorado o que essa casa pensa. E respeito e reconheço, né, a competência da nobre vereadora Márcia no campo jurídico, né, as análises dela, no caso, bem fundamentada. Reconheço o bom trabalho e até a experiência que ela tem como advogada. Mas, nobre vereadora, não precisa me responder agora, mas que a senhora fizesse uma pergunta. De repente, mesmo com justificativas jurídicas ou de parecer, de prestação de contas, será que de repente situações de afinidade pessoal não estaria envolvendo, eu, no caso, influenciando nesta decisão da senhora? Será que de repente, só juridicamente, isso justifica? De repente, por uma análise pessoal, eu não sei se pode ser uma afinidade pessoal, ou algum problema que a senhora pode ter com o ex-prefeito Vadinho, possa estar influenciando nisso? Não sei. Assim como a senhora pediu para que a gente nos indagasse, é só uma indagação. Será que de repente, né, isso não pode até se reverter futuramente? Né? Cito aqui o exemplo, em virtude dessa afinidade, ficou demonstrada há tempos, com relação ao nosso presidente da Câmara, a senhora e ele, isso ficou declarado, inclusive, em inúmeras sessões. Hoje em dia vocês se dão tão bem. Né? De repente, esse fator de afinidade pessoal possa ser revertido. Né? Eu não sei se influenciou, mas só isso. É engano. Se o senhor concorda que é comum haver um desvio de dinheiro público, eu não concordo. Eu acho que o Tribunal de Contas, ele tem que tomar conhecimento antes de emitir um parecer. Só quero deixar claro que eu não sou a favor de desvio, né, de recurso algum. Eu só apenas solicitei que, de repente, assim como a senhora nos recomendou, né, que nos indagássemos sobre nossa posição, que a senhora também se indagasse. Será que o motivo pessoal não está sendo aí mais forte que a razão e os motivos jurídicos? Somente essa. Né, creia que, se não tivesse ocorrido o que ocorreu, o desvio de dinheiro público, eu teria votado. Eu teria votado favorável, como algumas vezes já votei. Não, senhor. Não tem nem... A colocação do senhor pode ser até inoportuna, porque eu tenho meu caráter, tenho minha ética,
E de maneira alguma eu estou votando por coisas do passado, que eu não sei o que o senhor quis dizer com isso, colocando o presidente. Não, sabe, nada a ver. Eu creio, se não tivesse ocorrido esse desvio de dinheiro público, eu aprovaria até com as ressalvas, porque inclusive algumas, embora o vereador Renan tenha se esquecido, foram sanadas, como por exemplo a colocação com relação ao magistério, que nós aprovamos aqui. Então, sabe, se não tivesse ocorrido o que ocorreu, que me causa indignação, inclusive, eu estaria aqui hoje aprovando, junto com os senhores, as contas do senhor prefeito. Ocorre que o que eu questiono é a gente não ter um posicionamento do Tribunal de Contas para poder votarmos com certeza. O Tribunal de Contas tomou conhecimento, abriu um apartado, vamos votar. Ou então, o Tribunal de Contas tomou conhecimento do ocorrido, reexaminou a matéria e deu parecer, manteve o parecer favorável. Ou por outra, porque aqui, vereador, nós temos 3 situações que podem ocorrer, 4, melhor dizendo. Primeira, não haver apartado com relação ao que o senhor votou aqui e mandar para o Tribunal de Contas. A cópia da sindicância, inclusive, o senhor votou, porque eu me lembro que foi votação unânime. Então, pode muito bem, vereador Renan. O relator lá, não. A moça já está sendo indiciada, já está sendo responsabilizada, o prefeito não tem responsabilidade nenhuma. Pode. Isso pode ocorrer. Como também pode, não, vamos abrir um apartado e vamos apurar a responsabilidade. Pode. Como também pode, se não fosse votado hoje, ser mudado o parecer. Com ressalvas maior ainda, somos desfavoráveis. Então, são situações que ocorrem que a gente não tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer. Por isso, do meu ponto de vista, o mais viável seria o quê? Nós aguardarmos a manifestação do conselheiro, cujo requerimento que o senhor aprovou está lá na mesa dele. Agora, de certo, ele está muito cheio de trabalho, não teve tempo de se manifestar ainda. Mas, conforme eu disse, mais hoje, mais amanhã, nós teremos um resultado nessa casa. E tomara mesmo que eu esteja errada e que o tribunal concorde. Não, já apurou responsabilidade pela sindicância que o governo Clóvis fez, a moça já foi exonerada, o prefeito não tem responsabilidade nenhuma. E aí, eu com toda humildade, eu vou ali em cima e tiro o chapéu. Mas é isso que eu preciso. Eu preciso de uma manifestação. Quando chegar, se não votado, chega a manifestação aqui. Não vamos fazer nada, está tudo certo, mantemos o nosso parecer. Eu voto favorável. Não tem razão para mim votar desfavorável, tá, mesmo com as ressalvas. Quanto à recomendação da senhora, quanto a gente, no caso, nos indagar, minha posição pessoal também é que, neste momento, mesmo não tendo esse apartado, a minha posição, considerando os outros 7 anos, acho por bom senso eu aprovar favorável em consideração ao bom trabalho que foi feito, mesmo que se tivesse aparecido estas contas no momento, em consideração ao bom senso e aos 7 anos anteriores de aprovação, eu votaria a favor. É um direito que lhe assiste. Neste momento. É um direito que lhe assiste. Eu, em momento nenhum, eu quis induzi-lo a erro. Eu, em momento nenhum, quis induzir qualquer vereador ou vereadora a erro, porque os fatos falam por si só. Contra a prova não há argumento. Qual a prova? A sindicância está aqui e tem uma pessoa respondendo sozinha por um crime de peculato. Eu coloquei o número do processo no meu pedido. Então, contra a prova, não há argumentos. Mas para que... Então, eu respeito o senhor, respeito o seu posicionamento e gostaria muito que o senhor não distorcesse as minhas recomendações e o meu posicionamento. Por quê? Porque o senhor tem o direito de ter o seu posicionamento e eu tenho o meu.
A vereadora Glaucia tem a dela. A vereadora Glaucia tem alguma coisa pessoal contra o prefeito? Não. Ela também se posicionou porque ela não está convicta. Eu só citei a relação da afinidade pessoal, pois inúmeras vezes isso foi citado pela nobre vereadora na própria tribuna. Jamais eu tentei induzir ou convergir a opinião de alguém sobre essa situação. É que a senhora deixa claro na tribuna, a gente absolve com certeza o que a senhora diz. Mas ali, está gravado. Aproveitando que o senhor está com a palavra, eu não entendi a colocação que o senhor quis colocar das divergências que eu tive com a vereadora no passado. Eu não entendi, porque acho que não tem nada relacionado com as contas e as pessoas... acho que é de bom tom que as pessoas reconheçam o erro e se arrependam. As pessoas mudam de opinião. Mudam. Foi isso que eu quis dizer. Mas eu não entendi assim, a colocação assim, dando a entender que nós estaríamos aqui votando por vingança ou por questões pessoais. Não vingança. Eu disse que, da mesma forma que ela recomendou que nós fizéssemos uma análise, de acordo com o Tribunal de Contas em relação ao caso do RH, eu falei, de repente a senhora não pode estar julgando mal ou por afinidade, está justificando essa decisão, não tão somente pelos fatores jurídicos, não, mas até porque o fator afinidade pode ser. Eu não entendi a ligação assim dos problemas que nós tivemos no passado. Mas o que o senhor quis insinuar quando o senhor disse que eu tinha um posicionamento com relação ao presidente e depois... Não, é que eu fui citado, nobre vereador, e só para esclarecer. Acho que ficou bem claro, senhor presidente. Não, só para esclarecer, porque eu acho que questões pessoais, acho que não leva a nada. De manobra para enrolar mais ainda, eu acho que não é a questão. Perfeito, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, vamos proceder então à votação nominal. Para esclarecer, os que são favoráveis ao parecer da comissão pela aprovação das contas, proceda a palavra favorável, e os que são contrários, a palavra contrário. Primeiro secretário para coleta dos votos nominais que serão consignados em ata. Vereador Adriano Maitan. Contrário. Ayrton Vaz, favorável. Arlindo Pita Júnior. Bruno Floriano de Oliveira. Glaucia Maria da Cunha Gomes. Contrário. Juraci da Cruz. Márcia Toalhares Figueiredo. Contrária. Marcos Renan Afonso Costa. Wellington Lousado Pereira. 4 favorável e 4 contrário. E 1 abstenso. Então, com 4 votos favoráveis e 4 votos contrários e 1 abstenção, declaro o resultado. Fica prevalecendo, então, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela aprovação das contas do exercício de 2012, seguindo os regimentos, o regimento interno, os ditames do regimento interno. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento será transformado, então, em projeto de decreto legislativo, aprovando as contas do exercício do ano de 2012 da Prefeitura Municipal. Nós temos o PL número 44/2014. Sim, então o decreto legislativo já consta. Então fica, como o parecer já foi aprovado e o mesmo vai ser transformado em decreto legislativo, entendo eu, não há necessidade da coleta dos votos, uma vez que o próprio parecer se transforma em decreto legislativo, ficam aprovadas as contas do ano de 2012. Temos o PL número 44/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo a indenizar proprietário de imóvel que especifica e dá outras providências. Parecer favorável de ambas as comissões no referido projeto, só lembrando, é o caso do terreno aqui do senhor Odílio Pereira, é o caso de desapropriação. A palavra está livre em primeira e única discussão. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado.
Nós temos o PLC número 9/2014, que altera a Lei Complementar número 43/2013, que dispõe sobre a criação de normas do plano de carreira do magistério e da outras providências. Parecer favorável também de ambas as comissões, submeto o referido projeto de lei complementar em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Não havendo mais nada a ser deliberado, a palavra está livre na parte de explicações pessoais. Ninguém se manifestando, então já quero aproveitar a oportunidade para convocar os nobres pares para a próxima sessão ordinária, para o próximo dia, acho que 8 de setembro, não, desculpa. Não, hoje é 29, 14 de setembro. Nada mais havendo para ser deliberado, solicito que todos se coloquem de pé. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.